Quem foi o cangaceiro mentor de Lampião, o homem que ensinou o rei do cangaço os truques e como sobreviver na Caatinga? E quem eram os cangaceiros antes da lenda Lampião, e quem eram seus companheiros de luta? Fique conosco para assistir um documentário sobre homens e mulheres do sertão que moldaram sua vida após desigualdades e violência. Antes de Lampião se tornar o nome mais temido do Nordeste, o sertão já sangrava. Antes do chapéu em meia-lua virar símbolo, a Caatinga já escondia homens armados. Antes do rei do cangaço, existiram muitos outros reis sem coroa, sem estátua, sem perdão. Este episódio não começa com Lampião, ele começa com o sertão que o criou. No final do século XIX e início do século XX, o Brasil havia abolido a escravidão, proclamado a república, mas o sertão continuava preso a um sistema quase feudal. A seca não era apenas climática, era social, política e humana. O sertanejo vivia entre a fome e o medo. Quando era roubado, não havia a quem recorrer. Quando era humilhado, a honra era a única moeda. Nesse ambiente, a violência virou linguagem e o cangaço uma resposta. Nesse cenário, o povo sertanejo vivia submetido a humilhações, dívidas eternas, vinganças familiares e abusos constantes. Era um mundo onde sobreviver já era um ato de resistência. Vamos conhecer o cangaço antes de Lampião. Os primeiros nomes. O cangaço não começou organizado, começou disperso, vingativo, quase sempre individual. Jesuíno Brilhante, o cangaceiro da honra, atuou no Rio Grande do Norte, ainda no século XIX. Jesuíno entrou no cangaço após conflitos familiares e injustiças locais. Era visto como alguém que não atacava o povo pobre, mas enfrentava autoridades abusivas. Morreu cedo, mas deixou a ideia de que o cangaço podia ser mais do que roubo, podia ser resposta à opressão. Antônio Silvino, o Rifle de Ouro. Se Lampião foi o mais famoso, Antônio Silvino foi o mais temido antes dele. Atuou principalmente em Pernambuco. Extremamente inteligente, estratégico e cruel quando necessário. Silvino dominava o medo psicológico. Mandava bilhetes, espalhava boatos, aparecia e desaparecia como sombra. Foi preso em 1914. Quando Lampião ainda era apenas Virgulino, Antônio Silvino já era lenda. Senhor Pereira, o mestre. Aqui começa a ligação direta com Lampião. Senhor Pereira liderava um dos bandos mais organizados do sertão. Tinha disciplina, estratégia e respeito. Senhor Pereira nasceu em uma família sertaneja tradicional, ligada à criação de gado e a pequenos proprietários. Diferente de muitos cangaceiros, não veio da miséria absoluta, veio de um ambiente onde a honra familiar era a lei e a palavra valia mais que qualquer documento. Era um homem alfabetizado, algo raro no sertão da época. Falava pouco, observava muito. Tinha uma postura quase militar, avessa a excessos. Senhor não entrou no cangaço por gosto, entrou por vingança. O estopim foi um conflito familiar envolvendo perseguição policial injusta e morte de parentes. A polícia local, a serviço de coronéis, passou a caçar Senhor Pereira como criminoso, antes mesmo que ele fosse um. No sertão, isso era sentença de morte. Sem opção, Senhor fugiu para a Caatinga, e ali, onde o Estado não mandava, criou seu próprio código. Diferente de outros, Senhor não permitia violência gratuita, não aceitava estupros nem ataques desnecessários a pobres. Seu bando era pequeno, disciplinado e extremamente móvel. Foi nesse ambiente que um jovem chamado Virgulino Ferreira apareceu. Virgulino não chegou pedindo liderança, chegou pedindo abrigo. Era magro, olhos atentos, carregava no rosto o luto pela morte do pai e a raiva acumulada contra a polícia que destruíra sua família. Senhor Pereira observou aquele homem em silêncio. No sertão, ninguém confiava de imediato, muito menos um chefe de bando. Virgulino começou como mais um homem armado, sem privilégios, sem destaque, mas algo chamou a atenção. Virgulino aprendia rápido, muito rápido. Lampião se destacava em 3 coisas: pontaria,
Atirava rápido e com precisão assustadora. Memória. Decorava trilhas, caminhos, nomes e rotas. Leitura do inimigo. Antecipava movimentos das volantes. Sr. Pereira percebeu que não estava diante de um homem comum. Passou a ensiná-lo diretamente. Como montar emboscadas, como usar a caatinga como escudo, como negociar com coiteiros, como evitar confrontos desnecessários, como desaparecer após um ataque. Mais do que armas, ensinou liderança silenciosa. Virgulino começou a ser chamado para decisões, passou a liderar pequenas ações, ganhou respeito. O apelido Lampião ainda não era famoso, mas já ecoava nos cochichos do sertão. Aqui nasce um ponto dramático fundamental. Sr. Pereira era contido, Lampião era intenso. Sr. evitava espetáculo. Lampião compreendia o poder do medo e da imagem. Sr. via o cangaço como fase, Lampião começava a enxergá-lo como destino. Mesmo assim, havia respeito. Sr. sabia que havia formado algo perigoso e grandioso. Por volta de 1922, Sr. Pereira toma uma decisão rara no cangaço. Abandona o bando voluntariamente. Cansado da perseguição constante, da morte ao redor e da certeza de um fim brutal, Sr. escolheu sobreviver. Saiu do Brasil, viveu na Bolívia, depois no Paraguai. Antes de partir, reuniu o bando. Não houve disputa, não houve traição. Sr. passou o comando, direta ou indiretamente, para Virgulino Ferreira. Era como se dissesse: eu ensinei o caminho, agora você escolhe até onde vai. Sr. Pereira nunca buscou fama, nunca quis o título de rei, mas sem ele, Lampião não teria sido Lampião. Foi o mestre que ensinou a técnica, foi o freio que mostrou limites, e foi o homem que teve coragem de sair, quando ainda estava vivo. Enquanto Lampião virou mito, Sr. virou silêncio, e talvez essa tenha sido sua maior vitória. Quando Sr. abandonou o cangaço e foi embora do país, deixou um vazio. Esse vazio seria ocupado por Lampião. Virgulino Ferreira da Silva nasceu em 1897, em Pernambuco. Filho de pequenos criadores, viveu desde cedo em meio a conflitos de terra. Sua família entrou em disputa com vizinhos poderosos. A polícia tomou partido. Seu pai foi morto. Ali, algo se quebrou. Virgulino não entrou no cangaço por ambição. Entrou por vingança, honra e sobrevivência. O apelido Lampião viria depois, por atirar tão rápido que o clarão do rifle parecia um lampião aceso na noite. Lampião não reinou sozinho. Seu poder vinha dos homens e mulheres que marchavam ao seu lado. Cada um com um passado, cada um com uma dor, cada um com um codinome que escondia um nome real. Vamos falar dos maiores companheiros de Lampião. Corisco, o Diabo Loiro. Nome verdadeiro: Cristino Gomes da Silva Cleto. Nascido em 10 de agosto de 1907, no município de Água Branca, Alagoas. Antes de ser temido, Corisco foi apenas Cristino. Filho de uma família sertaneja pobre, cresceu em meio à dureza da caatinga, a seca constante e a violência normalizada. Desde cedo, conviveu com abusos de autoridade, disputas de terra e perseguições policiais, comuns a quem vivia fora do eixo de poder dos coronéis. Cristino não teve infância longa. No sertão, a infância acabava cedo. Era conhecido por ser inquieto, impulsivo, agressivo quando provocado. Diferente de outros cangaceiros, que entraram por vingança específica, Corisco entrou por ódio acumulado. O episódio decisivo que empurrou Cristino para o cangaço foi um confronto com a polícia e perseguições sucessivas. Relatos históricos indicam que Corisco foi espancado por soldados, humilhado publicamente e passou a ser caçado. No sertão, quando a polícia marcava alguém, não havia absolvição, apenas fuga. Cristino entendeu cedo: ou virava presa, ou virava caçador.
Foi nesse momento que ouviu falar de um homem que desafiava o Estado, humilhava volantes e sobrevivia onde ninguém mais sobrevivia. O nome desse homem era Lampião. Cristino não pediu licença para o cangaço. Apareceu. Magro, cabelo claro queimado de sol, olhar feroz. Carregava raiva, não planos. Lampião não aceitava qualquer um. Testava, observava. Corisco foi testado em combate. Não recuou, não hesitou. Atirava como quem não tinha mais nada a perder. Lampião viu ali algo perigoso e útil. Cristino recebeu o codinome que o acompanharia para sempre. Corisco, o clarão violento que rasga o céu sem aviso. Corisco tinha uma aparência incomum. Pele clara, cabelos loiros, olhos claros, contraste absoluto com a imagem tradicional do sertanejo. Mas não foi só a aparência. Era impulsivo, cruel em vingança, descontrolado quando enfurecido. Enquanto Lampião era calculista, Corisco era explosão. O povo passou a chamá-lo de Diabo Loiro. O nome corria mais rápido que os tiros. Morreu em 1940, alvejado pelas volantes. Sua morte marcou o fim definitivo do cangaço. Cangaceiro Zé Sereno. O Frio. Nome verdadeiro: José Ribeiro Filho. Seu nascimento: início do século XX. Registros apontam a região do sertão de Alagoas, com variações entre Água Branca e áreas próximas. Antes de virar Zé Sereno, ele era apenas José, um cangaceiro comum, trabalhador rural, criado entre o gado, a seca e a obediência silenciosa às regras impostas pelos coronéis. Diferente de Corisco, Zé Sereno não era explosivo. Era introspectivo, observador, reservado. Desde jovem, aprendeu que falar demais no sertão era perigoso e que sobreviver exigia mais frieza do que coragem. Zé Sereno não entrou no cangaço por vingança direta, entrou por pressão contínua. Perseguições policiais arbitrárias, ameaças e a impossibilidade de defesa legal empurraram José para fora da vida comum. No sertão, bastava ser suspeito para virar culpado, e bastava ser pobre para virar alvo. Zé Sereno entendeu cedo que o caminho da submissão também levava à morte. Zé Sereno não procurou o cangaço. O cangaço o encontrou. Por volta da década de 1920, já com Lampião em ascensão, José foi apresentado ao bando por intermediários, coiteiros, homens que sustentavam a engrenagem invisível do cangaço. Não houve discurso, não houve bravata. Lampião gostava de homens assim, homens que obedeciam sem alarde. José ganhou o codinome que definia a sua essência: Zé Sereno, porque não se exaltava, porque não tremia, porque não sorria em combate. Zé Sereno rapidamente se destacou por pontaria precisa, capacidade de esperar, disciplina absoluta, lealdade sem espetáculo. Enquanto outros buscavam fama, Zé Sereno buscava sobrevivência. Lampião confiava nele para missões delicadas: vigilância, proteção da retaguarda, cobertura em fugas. Zé Sereno não discutia ordens, cumpria. Dentro do bando, Zé Sereno era respeitado, não por medo, mas por confiança. Corisco fazia barulho, Volta Seca fazia festa, Lampião fazia estratégia, Zé Sereno fazia silêncio. Era o tipo de homem que passava despercebido, até o momento decisivo. Agora o cangaceiro Volta Seca, o menino do cangaço. Nome: Antônio dos Santos. Codinome: Volta Seca. A infância que o sertão roubou. Seu nascimento em 1918, no sertão da Bahia, região de Jeremoabo, região frequentemente citada nos registros históricos. Antes de ser chamado de Volta Seca, Antônio era apenas um menino sertanejo, filho da pobreza extrema, criado entre a fome, a seca e o abandono. Sua infância foi curta, como a de quase todos no sertão. Perdeu o pai muito cedo
e passou a viver em condições precárias, trabalhando em serviços braçais desde pequeno. Não frequentou escola, aprendeu a sobreviver observando os adultos e temendo a polícia tanto quanto os cangaceiros. Volta Seca não foi recrutado, foi engolido pelo cangaço. Ainda muito jovem, por volta dos 10 a 12 anos, aproximou-se do bando de Lampião em busca de comida, proteção e pertencimento. No sertão, o bando armado às vezes parecia mais seguro do que o mundo fora dele. Lampião hesitou, mas o menino insistiu. Não tinha família, não tinha para onde voltar. O cangaço virou abrigo. O apelido surgiu de forma simples, quase cruelmente poética. Antônio tinha o costume de dar voltas rápidas e inesperadas, correndo pela caatinga com uma agilidade impressionante, como se estivesse brincando. Desviava de espinhos, se escondia, reaparecia. Era leve, ágil, quase invisível. No sertão seco, ele voltava seco, sem deixar rastro. Lampião gostou. O nome ficou. Volta Seca. O bando não o viu como líder, viu como mascote, ajudante e mensageiro. Volta Seca levava recados, observava movimentos das volantes, animava o grupo com cantigas e toques de sanfona, ajudava nas tarefas do acampamento, não era jogado diretamente no combate, mas convivia diariamente com a violência. Alguns o protegiam, outros o tratavam como mais um. O cangaço não poupava ninguém. Lampião tinha com Volta Seca uma relação ambígua. Não o tratava como filho, mas também não o via como soldado comum. Permitia sua presença, sabendo que ali o menino tinha ao menos comida e abrigo. Era uma proteção imperfeita, mas no sertão, perfeição não existia. Com o tempo, Volta Seca cresceu, aprendeu a atirar, aprendeu a matar. O menino virou parte do bando, e isso talvez seja a parte mais dura da história. O cangaço não apenas matava homens, matava infâncias. Após o fim do cangaço, Volta Seca foi preso ainda jovem. Condenado, cumpriu pena. Anos depois, libertado, seguiu outro caminho. Trabalhou, formou família, tornou-se funcionário público. Viveu tempo suficiente para contar sua história, algo que poucos puderam fazer. O cangaceiro Sabino Gomes, o braço direito. Nome: Sabino Gomes da Silva. Seu nascimento foi no final do século XIX, no sertão da Bahia, região próxima a Jeremoabo e Paulo Afonso, então áreas rurais isoladas. Antes do cangaço, Sabino era vaqueiro, homem de campo, acostumado ao gado bravo, à caatinga fechada e ao silêncio prolongado. O vaqueiro sertanejo precisava ser resistente, rápido e obediente, qualidades que mais tarde fariam de Sabino um cangaceiro respeitado. Sabino não buscava fama, buscava sustento. Como tantos outros, Sabino foi empurrado para fora da vida comum. Conflitos com autoridades locais, perseguições injustas e violência policial transformaram sua rotina em ameaça constante. Quando a polícia passou a rondar seu nome, Sabino entendeu o recado. No sertão, ser suspeito já era sentença. A fuga foi inevitável. Sabino entrou no bando de Lampião por volta da década de 1920, já quando o grupo estava estruturado e conhecido. Não chegou pedindo liderança, chegou oferecendo lealdade. Lampião gostava de homens assim. Testou Sabino em missões menores, depois em combates diretos. Sabino nunca recuou, nunca questionou ordens. O respeito veio rápido. Dentro do bando, Sabino foi aceito não por carisma, mas por constância. Não era cruel gratuitamente, não era impulsivo, não era teatral, era eficiente. Os outros cangaceiros passaram a confiar nele, algo raro num ambiente de desconfiança permanente. Sabino se tornou peça-chave. Protegia a retaguarda, organizava deslocamentos, garantia disciplina interna,
executava ordens delicadas. Lampião confiava a Sabino tarefas que exigiam silêncio e precisão. Sabino não errava. A relação entre Sabino e Lampião era de confiança mútua, quase militar. Lampião via em Sabino o homem que mantinha o bando coeso quando o caos ameaçava tomar conta. Sabino, por sua vez, nunca tentou rivalizar, nunca conspirou, nunca buscou protagonismo. Era braço direito porque não queria ser cabeça. Em 1928, Sabino Gomes morreu em confronto com a polícia. Sua morte foi um golpe duro para Lampião. Relatos indicam que o chefe sentiu profundamente a perda. Depois de Sabino, Lampião passou a agir de forma mais desconfiada e mais violenta. A ausência do braço direito deixou o reinado mais instável. Sabino não virou lenda popular, não virou música, não virou filme. Mas sem ele, o império de Lampião teria ruído. Na história, alguns lideram, outros sustentam. Sabino Gomes sustentou. Agora o cangaceiro Mariano, o Leal. Nome: Mariano da Silva. Nascimento no final do século XIX, no sertão entre Pernambuco e Bahia, região de fronteira comum à atuação do bando. Antes de virar cangaceiro, Mariano era trabalhador rural, homem simples, de poucas palavras, acostumado à obediência e ao esforço físico extremo. Não era briguento, não era ambicioso, era alguém que entendia o valor da palavra dada. No sertão, isso ainda tinha peso. Mariano não buscou o cangaço por fama ou vingança pessoal conhecida. Entrou porque o cerco se fechou. Perseguições injustas, suspeitas lançadas sem prova e o medo constante de ser preso ou morto empurraram Mariano para a Caatinga. Quando o sertão não oferece saída, o cangaço vira refúgio. Mariano não chegou fazendo barulho, chegou pedindo passagem. Foi apresentado ao bando de Lampião por coiteiros, como acontecia com a maioria. Lampião observou, testou. Mariano mostrou o que tinha de mais raro no cangaço: constância. Não se exaltava, não se desesperava, não falhava. O bando o aceitou com naturalidade. Mariano não virou líder, virou referência. Era o homem que mantinha a posição quando outros recuavam, protegia companheiros feridos, cumpria ordens sem distorcer, não se envolvia em intrigas internas. Em um ambiente onde a traição era a ameaça constante, Mariano se destacou por nunca vacilar. Mariano participou de emboscadas, fugas e confrontos, sempre presente, sempre firme. Não buscava protagonismo, não queria fama. Seu papel era garantir que o grupo funcionasse. Lampião valorizava isso mais do que bravura teatral. A relação entre Mariano e Lampião era direta. Lampião confiava nele para missões em que a traição não podia existir. Mariano nunca o questionou. Não era bajulador, era confiável. Lampião sabia, se Mariano estava ali, o bando estava seguro. Mariano morreu em confronto com a polícia, como a maioria dos cangaceiros. Sem discurso, sem fuga, sem traição. Morreu como viveu no bando, de pé. O bando sentiu falta de sua constância, mas no sertão do cangaço tem pouco tempo para luto. Dadá, a mulher guerreira, companheira de Corisco. Nome verdadeiro: Sérgia Ribeiro da Silva. Nascida em 1914, no sertão da Bahia, região de Glória. Então um ambiente rural extremamente isolado. Antes de ser Dadá, Sérgia era uma menina sertaneja comum, criada em meio à pobreza, à seca e à rigidez moral do interior nordestino. Sua infância foi marcada por trabalho precoce e pouca proteção. Como muitas mulheres do sertão, cresceu aprendendo a obedecer, não a escolher. Mas Sérgia tinha algo em comum: temperamento forte e espírito inquieto. A entrada de Dadá no cangaço não foi romântica. Ela foi levada à força por Corisco, ainda adolescente. Naquele primeiro momento, não houve convite, nem consentimento. Foi arrancada da vida comum e lançada no mundo armado da Caatinga.
Com o tempo, e isso é fundamental para entender Dadá, a relação mudou. Ela não permaneceu como vítima silenciosa, ela se transformou. No início, o bando não havia como igual. As mulheres, até então, tinham um papel limitado: acompanhar, cuidar, sobreviver. Dadá recusou esse lugar. Era firme, não aceitava humilhações. Aprendeu rápido as regras do cangaço. Lampião observava à distância. Sabia que mulheres fortes podiam ser tanto problema quanto solução. Com o tempo, Dadá passou a aprender a manusear armas, participar de deslocamentos armados, defender o bando em combates, ajudar em estratégias de fuga. Dadá atirava, Dadá lutava, algo raro, quase impensável para a época. Sua presença mudou o próprio cangaço, abrindo espaço para outras mulheres armadas, como Maria Bonita. Com Corisco, Dadá viveu uma relação intensa, violenta e profunda. Havia afeto, havia parceria, havia brutalidade. Mas também havia algo raro no cangaço: companheirismo em combate. Dadá não era protegida, era participante. Após a morte de Lampião em 1938, Corisco enlouqueceu de dor e ódio. Dadá permaneceu ao seu lado. Agora, o cangaço era pura vingança. Em 1940, numa emboscada da volante do tenente Zé Rufino, na Bahia, Dadá foi gravemente ferida. Perdeu uma perna. Corisco também foi baleado e morreu dias depois. Dadá foi presa. Aqui está um ponto importante. Dadá não morreu no cangaço. Ela sobreviveu. Após cumprir a pena, Dadá reconstruiu a vida. Tornou-se uma das principais fontes vivas sobre o cangaço, dando entrevistas, relatos e depoimentos históricos. Lutou pelo direito de sepultar Corisco dignamente e recuperar seus restos mortais, algo negado aos cangaceiros por décadas. Morreu em 1994, já idosa, longe da guerra, mas carregando a memória de tudo que viveu. No cangaço não havia aposentadoria. Ou se morria, ou se traía, ou se desertava correndo risco de execução. Lampião era carismático, mas implacável. Traição era punida com morte. Ao mesmo tempo, protegia seus homens, dividia ganhos, criava um senso de família armada. Era líder, juiz e carrasco. Agora, vamos falar de Maria Bonita antes do cangaço. Nome verdadeiro: Maria Gomes de Oliveira. Nascida em 8 de março de 1911, no povoado de Malhada da Caixara, atual município de Paulo Afonso, Bahia. Antes de ser Maria Bonita, ela era apenas Maria de Déia, apelido de infância. Filha de agricultores pobres, cresceu no sertão baiano sob as mesmas regras impostas às mulheres da época: obedecer, casar cedo e suportar em silêncio. Aos 15 anos, foi obrigada a se casar com um sapateiro conhecido como Zé de Neném, um homem mais velho e violento. O casamento foi infeliz, marcado por agressões e humilhações. Maria não aceitava esse destino. Ela tinha personalidade forte, falava o que pensava e se recusava a viver submissa. O encontro com Lampião aconteceu por volta de 1929, quando Lampião passou pela região onde Maria vivia. Ele não era apenas um homem armado, já era uma lenda viva. Maria o observou antes de falar. Lampião, experiente, percebeu algo raro naquela mulher: coragem sem medo. Eles conversaram e continuaram conversando. O interesse foi imediato, não apenas físico, mas intelectual e simbólico. Lampião viu em Maria alguém diferente. Maria viu em Lampião uma saída. Maria não foi raptada, ela escolheu ir. Abandonou o marido, rompeu com a família e seguiu Lampião para a Caatinga, um ato considerado escandaloso para a época. Ao entrar no bando, tornou-se a primeira mulher a viver permanentemente entre os cangaceiros. Isso mudou tudo. No início, houve resistência. O cangaço era território masculino. Mulher era vista como fraqueza. Lampião impôs sua decisão.
Com o tempo, outras mulheres entraram, criando uma nova dinâmica no bando. O cangaço ficou menos errante, mais organizado. Passaram a montar acampamentos mais longos. Maria Bonita não era combatente ativa como Dadá, mas também não era passiva. Ela participava das decisões, cuidava da logística do grupo, media conflitos, ajudava na sobrevivência cotidiana e era presença constante ao lado de Lampião. Aqui vai um detalhe que surpreende muita gente. O apelido Maria Bonita não surgiu no sertão. Ela era chamada de Maria de Ideia pelos cangaceiros. O nome Maria Bonita foi criado anos depois, por jornalistas do Rio de Janeiro ao romantizar a história do casal nos jornais da década de 1930. Ou seja, o mito nasceu fora da Caatinga. Outra curiosidade, Maria Bonita e Lampião gostavam de perfume francês, joias e roupas bem cuidadas, mesmo vivendo no meio da Caatinga. Isso fazia parte da estratégia de imagem e identidade do bando. Não era vaidade vazia, era símbolo de poder. Em 28 de julho de 1938, na Grota do Angico, Sergipe, Maria Bonita e Lampião foram mortos juntos, grávidas segundo alguns relatos. Seu corpo foi mutilado, sua cabeça exibida. O Estado venceu o combate, mas criou o mito. Maria Bonita não foi apenas a companheira de Lampião, ela foi a mulher que humanizou o cangaço. Antes dela, só homens errantes. Depois dela, histórias, afetos, contradições. Ela mostrou que até no inferno há espaço para escolha. Maria Bonita não entrou na história armada, entrou por amor, coragem e pagou com a própria vida. Depois de conhecer as histórias de Zé Sereno, Volta Seca, Sabino Gomes, Mariano, Dadá e Maria Bonita, uma pergunta permanece ecoando no silêncio da Caatinga. Quem eles realmente foram? Bandidos? Heróis? Ou apenas pessoas empurradas por um sertão que não dava escolhas? Cada um entrou no cangaço por um motivo diferente: vingança, sobrevivência, amor, medo, falta de caminho. Mas todos tiveram algo em comum. O mundo já havia virado as costas antes do primeiro tiro. O cangaço não nasceu do nada. Ele brotou da injustiça, da ausência do Estado, da seca e da violência normalizada. E Lampião foi causa ou consequência? Se você tivesse nascido no sertão daquela época, qual teria sido sua escolha? Até que ponto o cangaço foi crime e até que ponto foi resistência? Quem foi mais cruel, os cangaceiros ou o sistema que os criou? O que separa um fora da lei de um símbolo? Será que hoje, em outras formas, o cangaço ainda existe? Talvez o maior erro seja tentar enxergar o passado com olhos do presente. O sertão mudou, as armas mudaram, mas a desigualdade, a exclusão e a violência continuam mudando apenas de nome. E isso nos obriga a pensar: quais Lampião o nosso tempo está produzindo agora? Se esse conteúdo fez você pensar, se essas histórias tocaram algo além da curiosidade, escreva nos comentários o que você pensa sobre o cangaço. Deixe seu like, isso ajuda o canal a continuar trazendo narrativas profundas como essa. Compartilhe com quem gosta de história, cultura nordestina e reflexões que incomodam. Aqui a gente não conta histórias só para entreter, a gente conta para provocar consciência. O cangaço acabou, mas as perguntas que ele deixou ainda caminham entre nós.